Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando no Evangelho segundo escreveu Mateus. E hoje, portanto, aí capítulo 4, nós veremos a respeito da tentação de Jesus. E depois fala sobre ainda Jesus volta para a Galileia, a vocação dos discípulos. E encerrando o capítulo 4, ele fala: Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Eu não sei se será possível fazer tudo em um vídeo, já que o que se trata a respeito da tentação de Jesus, o assunto é muito vasto. E o evangelista Mateus, ele começa a sua descrição a respeito da tentação de Jesus, dizendo desta forma: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus a adorarás e só a ele darás culto. E com isto o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. São 11 versículos destinados aí à tentação de Jesus. Então, após Jesus ele ser batizado ali por João Batista no Jordão, ele foi ali para o deserto da Judéia, ao sul ali de Jerusalém, mais em direção ao Rio Jordão, nas montanhas, e diz a Bíblia que ele foi levado pelo Espírito. O Espírito aqui está em maiúscula, é o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo o conduziu para o deserto, para que Jesus fosse tentado pelo diabo. Parece esquisito, mas se nós pensarmos um pouco a respeito daquilo que Jesus ele veio fazer com o homem, ou seja, aquilo que ele veio fazer em prol da humanidade caída, nós vamos entender por que o Espírito Santo conduziu para o deserto para que ele fosse tentado pelo diabo. Vejamos que o primeiro Adão, e este aqui, Jesus era o último Adão. O primeiro Adão, ele foi tentado pelo diabo em um jardim. Veja bem que esse jardim tinha tudo. É um contraste. Veja bem que Jesus estava sendo tentado no deserto. Adão foi tentado em um jardim repleto de árvores frutíferas. Outra coisa, provavelmente, não sabemos, mas
Se Adão estava num jardim repleto de árvores, ele estava com a barriga cheia, ou seja, ele estava saciado. Jesus estava de estômago vazio, pois ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Veja aí o contraste entre o primeiro Adão e o último Adão. E por isso, diante desse cenário entre esses dois homens, o primeiro Adão e o último Adão, é que nós chegamos à conclusão que, devido a esse motivo, é que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E lá no deserto, Jesus, agora, como último Adão, ele vence Satanás. O primeiro Adão cedeu à tentação e caiu. E com a sua queda veio a desgraça para com toda a humanidade. Agora, o último Adão, Jesus, ele vence Satanás em um ambiente totalmente hostil e completamente diferente do ambiente em que o primeiro Adão, ele pecou contra Deus. Veja bem que lá no Éden, o homem tinha tudo. Ele foi criado à imagem de Deus para glorificar a Deus, mas ele preferiu dar ouvido à voz de Satanás. E ele simplesmente transgrediu ao mandamento que o Senhor tinha dado e ele pecou contra Deus. E agora, o segundo Adão veio praticamente para resgatar tudo aquilo que o homem tinha perdido. O homem perdeu a sua comunhão com Deus ali no Jardim do Éden. Vocês podem ver que antes do homem pecar contra Deus, todos os dias, na viração do dia, ou seja, ao entardecer, o homem tinha uma comunhão com Deus, pois Deus vinha até o jardim e o homem conversava com Deus. Esse homem tinha total acesso para com a pessoa do Senhor Deus. Então ele tinha comunhão com Deus. Mas, a partir do momento em que o homem ele pecou contra Deus, então criou-se uma divisão, uma barreira, um muro que separa. Este homem agora pecador, ele não tem mais comunhão com Deus, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os vossos pecados fazem inimizade, ou seja, separação entre nós e o nosso Deus. Então o pecado causa essa divisão. E quando o homem caiu, criou essa barreira, essa separação, ainda logo após a queda do homem, Deus ele prometeu que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E agora vem o último Adão. Então, Jesus ele veio, ele se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Aquilo que Satanás fez lá no passado, Jesus agora, como último Adão, ele veio para desfazer tudo isso. Quebrar essa separação, esse muro que separava o homem de Deus. Por quê? Porque agora Jesus ele é o mediador de uma nova aliança. Através de Jesus, nós temos livre acesso à presença de Deus, o Todo-Poderoso. Por isso, ele é o único mediador. Ele é o nosso advogado perante a presença de Deus. Por isso que ele veio e morreu na cruz do Calvário por nós. Porque quem deveria morrer na cruz? Era eu e você. Mas Jesus, ele morreu em nosso lugar. E derramando o seu sangue, nos justificou. Agora, perante a pessoa do Senhor Deus, nós somos justificados. Ou seja, nós somos declarados justos. Então, foi isso que Jesus fez. Por isso, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado e vencer a tentação. E num ambiente totalmente diferente daquele em que o primeiro homem caiu. E o que me chama a atenção é que a palavra diabolos aqui, a palavra grega que é difamador, caluniador, ou aquele que acusa com falsidade, é o que está aqui no primeiro versículo, tentado pelo diabo, a palavra grega é diabolos, aquele que acusa com falsidade. Vocês podem ver que Satanás ele distorce a palavra de Deus. Lá no início, quando ele tentou o primeiro Adão, ele justamente, o que ele fez?
ele distorceu aquilo que o Senhor Deus tinha dito e colocou em dúvidas as palavras do Senhor Deus. E isso levou o homem a pecar contra Deus. Então ele é aquele que acusa com falsidade, ele é caluniador, ele é difamador. Outra coisa que me chama a atenção é que, aqui diz que então o tentador aproximando-lhe disse, se és filho de Deus. Não que ele quisesse colocar dúvidas no coração de Jesus. Nossa, se você realmente for o filho de Deus. Não, ele tinha plena certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Sabe por quê? No dia do batismo, o que aconteceu? Uma voz vinda do céu dizia, o que foi dito lá? Está no versículo 17 do capítulo 3 de Mateus. Eis que uma voz dos céus que diz, este é o meu Filho amado, a quem eu me compraz, ou seja, a quem aquele eu escolhi, o meu preferido. Então, o próprio Deus, as pessoas que estavam ali ouviram, o próprio Deus declarando que ele era filho. E aqui, não é que Satanás queria colocar em dúvida se realmente Jesus era o Filho de Deus. A palavra grega aqui, o sies, a palavra grega original, assim, já que você é filho de Deus, veja bem que, olha, então já que você é filho de Deus, o Filho de Deus encarnado como homem, manda que essas pedras se transformem em pães. Com certeza que Satanás queria que Jesus fosse pelo caminho mais fácil. E podem ver que lá, o primeiro Adão, ele foi tentado justamente no desejo, comer. Pode ver que ele ofereceu o quê? O fruto da árvore que Deus tinha proibido de comê-la. E aqui, novamente, ele parte para os desejos do homem. Ele ataca justamente os nossos desejos, pois Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Claro, ele era filho de Deus, mas também era homem. E ele diz aqui que ele teve fome. Está escrito no versículo 2, que ele teve fome. Então, Satanás veio atacar Jesus justamente nos seus desejos. Veja bem como Satanás é astuto. Só que Satanás não sabia que Jesus estava preparado para uma resposta. E Jesus repreendeu ou respondeu Satanás com um texto que está inserido lá no livro de Deuteronômio, lá no livro da lei. O Deuteronômio é a repetição das leis. Está lá no capítulo 8, no versículo 3, que diz assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O texto lá de Deuteronômio, ele é muito rico, nós vamos lê-lo, que é importante, está no capítulo 8, no versículo 3. Eu vou ler ainda no versículo 2, que diz assim, do capítulo 8 de Deuteronômio, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Pode ver que aqui ele fala que o povo passou 40 anos no deserto e Deus os provou. Deus os deixou passar fome para que eles pudessem ser provados. Não para mostrar para Deus aquilo que eles eram, mas para mostrar para o próprio povo de Israel aquilo que eles eram na realidade. Então Jesus respondeu Satanás, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que muitas das vezes a fome, ela serve para nos provar, para mostrar para nós mesmos aquilo que nós somos. Então, pode ver aí que Jesus, ele responde com a palavra. Depois disso, no versículo 5, então o diabo levou uma cidade santa. Cidade santa aqui é Jerusalém.
e colocou sobre o pináculo do templo. Esse pináculo aqui dava para o vale de Cedron, e esse pináculo aqui, segundo alguns historiadores, que arqueólogos, ele tinha mais de 100 metros de altura, entre 100 a 150 metros de altura. Era a parte mais alta ali do templo. E Satanás o colocou lá em cima. E lhe disse: se és filho de Deus, já que realmente você é filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Outra coisa que me chama a atenção é que, da primeira vez, Satanás tentou Jesus pedindo que transformasse pedras em pães. E Jesus repreende-o com a palavra que está lá em Deuteronômio 8, versículo 3. Agora, Satanás usa a própria palavra para fazer com que Jesus transgredisse um princípio. E veja bem, ele cita Salmo 91, versículo 11 e 12. Só que, se lermos, nós vamos ler lá em Salmos de número 91, e vamos ver o que realmente está no contexto de Salmo 91. Vamos ver o que diz o contexto de Salmo 91. Satanás cita para Jesus aqui os versículos 11 e 12 do Salmo 91. Mas nós vamos ler os outros versículos que antecedem o versículo 11 e 12. O versículo 7 traz assim: caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste no Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhum chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Vocês podem ver aqui que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que realmente têm o Senhor como refúgio, jamais vão colocar o Senhor à prova. Por quê? Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste no Altíssimo a tua morada. Então, se eu tenho o Senhor Deus como a minha morada, como o meu refúgio, eu tenho plena convicção no Deus a quem eu sirvo, e eu jamais vou colocar Deus em prova. Eu não vou tentá-lo, porque eu sei em quem tenho crido, pois eu já coloquei a minha vida nas mãos do Senhor. O Senhor é o meu refúgio. E pode ver que no próprio Salmo 91, iniciando: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Se você confia em alguém, jamais você vai prová-lo para ver se realmente ele é fiel, porque o simples fato de você confiar em alguém é porque você tem plena convicção de que essa pessoa será fiel para contigo. Então, Satanás, ele citou dois versículos fora do seu contexto. Aqueles que realmente confiam em Deus jamais vão colocar o Senhor à prova. E vocês podem ver que Jesus, ele responde repreendendo Satanás com a palavra de Deus novamente. Satanás cita o Salmo 91 e Jesus devolve com a outra, faz uma réplica daquilo que Satanás disse com o Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Vamos ver o que diz lá no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 6, 16. O contexto diz assim, ele está falando sobre temer ao Senhor. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás. E pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos
que houver à roda de ti, porque o Senhor, o teu Deus, é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Lá em Massá, eles tentaram a Deus. Ou águas de Meribá. Eles tentaram a Deus porque estavam passando sede. E eles viraram para Moisés e disseram: olha, você nos tirou do Egito para morrer de sede neste lugar. Por que eles tentaram a Deus? Eles já tinham visto as maravilhas que Deus havia feito para com eles lá na terra do Egito. Deus os tirou da terra do Egito, debaixo do domínio de Faraó, com mão estendida, com braço forte, abriu as águas do Mar Vermelho e eles passaram a pé enxuto. E agora, será que Deus, o mesmo Deus que fez tudo isso, que estava cuidando deles, não proveria água para este povo que ele havia tirado do Egito? Por isso que eles tentaram a Deus, eles murmuraram contra Deus. Então, é isso que Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus, porque o Senhor cuida de nós. O versículo 8 diz assim: e levou ainda a um monte muito alto e mostrou toda a glória, de todos os reinos do mundo e a glória deles, a beleza deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Está lá ainda em Deuteronômio 6,13. Eu já li que somente a Deus é que nós devemos dar toda a honra, toda a glória. A palavra adorarás aqui é proskinel. É uma palavra que quer dizer prostrado até o chão, beijar a mão em sinal de reverência a Deus. É adoração total, é rendição, é submissão a Deus. E Jesus deixou bem claro que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E ele está voltando lá no Deuteronômio 6,13, que diz que o povo de Israel, eles se inclinaram diante de outros deuses. Eles prostraram diante de outros deuses. E o Senhor disse através de Moisés: olha, não prestarás culto a nenhum tipo de imagem, nada, somente ao Senhor teu Deus. Vamos ver o que diz lá o Deuteronômio 6,13. Vamos ver o que diz. Esse versículo, ele é muito lindo. Guarda-te, o versículo 12, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, ele pede para que o povo faça uma retrospectiva daquilo que eles passaram no Egito, o tempo que eles foram escravos ali no Egito. Olha, lembra que o Senhor foi aquele que os tirou da casa da servidão, da terra de Mitzrayim, ou seja, da terra do Egito. Ele tirou vocês de lá. E agora estão levando vocês para uma terra que Ele prometeu que daria ao patriarca Abraão. Então, é só a Ele que vocês devem adorar, somente a Ele vocês devem render graças, pois foi Ele, nenhum outro Deus pôde tirar vocês ali da terra do Egito, da casa da servidão. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, foi esse que os tirou ali da terra do Egito. E com isso, versículo 11, com isso, o deixou o diabo, eis que vieram os anjos e o serviram. Está aí, portanto, o versículo 1 até o versículo 11 do capítulo 4, falando sobre a tentação
de Jesus. No próximo vídeo, eu estarei dando prosseguimento do versículo 12 até o versículo 25. Fiquem com Deus e até lá!